a estratégia que transformou o minhacasafinanciada.com, a estratégia que mudou o jogo aqui na nossa captação de clientes. Seguinte, antes de começar a compartilhar sobre a estratégia, sobre o nome dela, eu quero te perguntar uma coisa. Você lembra aí do barco, do navio Titanic? Com certeza você lembra aí da história de Rose e Jack, aquele casal lá apaixonado que foi retratado no filme. Rose, aquela menina rica, Jack, aquele cara aventureiro que pega a Rose pela mão e aí constitui aí todo um romance, e ela, no final das contas, eles enfrentam um vilão que era o noivo dela, e eles conseguem, né, enfim, ficar juntos, mas Jack morre e, enfim, Rose, ela chega nos Estados Unidos, chega em Nova York. Mas, por mais que você lembre da história aí que eu falei do Titanic, mesmo tendo visto aí há 10, 12, 20 anos atrás, o que acontece? Eu garanto para você que você não se lembra qual o tamanho do navio, qual foi a empresa que fabricou, qual foi o porto que forneceu as peças, de onde ele saiu, para onde ele ia, em qual ano isso aconteceu. Velho, por que que isso acontece? Porque na verdade, ninguém está interessado no navio. As pessoas estão interessadas nas histórias que estão por detrás do navio. E na verdade, as pessoas não estão nem interessadas na história do Jack e da Rose. A gente consegue gerar empatia, a gente cria um relacionamento porque a gente se vê dentro daquelas histórias. E o que eu quero falar para você é exatamente essa estratégia. Não a do Titanic, não a do Jack para conquistar a Rose, mas uma estratégia chamada Story Brand. Velho, toda e qualquer marca, tá? E isso, por mais que a gente pense em marcas grandes, eu também quero falar para você em uma perspectiva micro, tá? Em relação às suas postagens, em relação ao seu dia a dia. O que vai fazer com que a sua campanha, que sua postagem engaje e de fato seu criativo converta e tragam clientes e tragam pessoas em potencial, é de fato se você respeita a linha do Story Brand, se você consegue definir isso ali dentro da sua descrição. Então, primeiro ponto que você tem que entender e que isso está enraizado na cultura humana e que você vai estar vendo em todos os, enfim, em todos os filmes, em todas as grandes campanhas, o que acontece? Você tem uma pessoa que é o herói, que é quem? O seu cliente, tá? O herói da sua campanha não é você, o herói da sua campanha não é a sua empresa. As pessoas não querem saber da sua empresa, as pessoas não querem saber sobre você, as pessoas querem saber sobre elas mesmas, tá? Então o herói da sua campanha é quem? O seu cliente. O seu cliente ele está passando por um problema, algum tipo de adversidade, tá? Ele quer encontrar uma casa, ele quer construir uma casa, ele quer ser aluguel. E esse seu cliente, o herói, ele encontra um guia, que aí sim é você. Esse guia vai passar para ele o caminho das pedras, esse guia vai estar guiando ele pelo caminho da adversidade em direção ao que? Ao sucesso. E também enfrentando ali os inimigos, enfrentando ali as objeções, enfrentando as barreiras. O guia ele tem o caminho, o guia ele tem ali o atalho, o guia ele sabe como transpor aquela adversidade. Então você é o Yoda e o seu cliente é o Luke Skywalker, tá? E aí você vai levar o seu cliente para o sucesso. Então todos os filmes são assim e com a sua marca tem que ser da mesma forma. E aí eu quero falar para você de situações que são reais, situações que são práticas, para a gente poder estar enfatizando e trazendo aqui de maneira mais tangível. A gente fez uma campanha muito boa que foi não compre, construa. A gente botou em uma casa, tá? O valor de 1 milhão para comprar e 550 mil para construir. E foi uma campanha que converteu absurdos, que inclusive está trazendo muitos clientes para o minhacasafinanciada.com. E se você observar essa campanha, ela segue um story brand muito bem organizado. Um story brand que constitui, como eu falei no início, primeiro, o seu cliente, ele tem um problema que é o quê? Comprar ou construir, ele tem que se decidir, ele vai comprar, construir, alugar, o que ele vai fazer, ele está em dúvida, e o minhacasafinanciada.com surge aí como guia, trazendo, facilitando, trazendo a solução para a vida dele. Então, olha só a comunicação que eu mais vejo que vocês erram, tá? Os construtores que estão iniciando elas, em vez de falar em relação ao cliente, em falar com o cliente, elas falam assim:
construímos casas. Ou sei lá, construa sua casa financiada. O cliente ele assim faz. E quem perguntou? E eu com isso? Quem é tu? Vai se danar. Entendeu? Então o ponto é esse. Você não fala sobre você. Você tem que falar com ele. Você tem que falar sobre ele. E aí em seguida, depois que você traz a atenção, você mostra para ele que você é o facilitador, que você é o caminho para resolver aquele problema. Então, veja a diferença. Não cometa o erro de comprar um imóvel. Construa. Então, eu estou trazendo uma informação que é relevante para o meu cliente. Eu estou dizendo para ele, velho, não cometa o erro de comprar um imóvel. Construa. Estou falando com ele. É diferente de dizer, não compre um imóvel, construa comigo, um exemplo. Ou construa comigo, construa casa financiada. O cara vai dizer, caguei pra tu, e daí? E aí a gente começa a falar aqui do problema. Sair do aluguel é o sonho de grande parte dos brasileiros. O cara faz, pô, realmente. E hoje com a menor taxa de juros da história, adquirir imóveis é cada vez mais fácil. Tô vendo muita gente, muitos amigos meus adquirindo. Porém, eu quero te falar uma coisa. Comprar uma casa hoje no Brasil é rasgar dinheiro. E eu vou dar 3 motivos simples. Então aqui eu já estou me apresentando, eu já estou aparecendo aqui para ele como um guia e eu estou justificando, estou trazendo 3 motivos para a pessoa. Trouxe os 3 motivos que mostram que eu tenho notoriedade para falar sobre aquele assunto. Atualmente você pode fazer o financiamento para a construção, a partir dele você pode escolher o lote. Então sempre eu estou me referindo ao meu cliente, que ele pode fazer, que ele pode ter o sonho dele, que ele pode ter a casa dele, que ele vai economizar, beleza? É sempre ele, tá? Não é você, é ele, a história dele, a vida dele. E quando você consegue entender isso, quando você começa a pensar nisso, e você escreve seus textos em relação a isso, e você se comunica, e você fala em relação a isso. E outro ponto, tá? Geralmente, os melhores comunicadores, as melhores pessoas que vão ali fechar um negócio, que são boas de fato de fechar negócios, fechar contratos, elas entendem isso e elas conseguem transparecer isso com sinceridade para o cliente. Por mais que você, engenheiro, arquiteto, construtor, esteja pouco se importando com a vida dele, você esteja ali só para fechar um negócio, beleza? Estou falando se isso é certo ou errado, estou falando assim na prática, de maneira bem pragmática. Se você conseguir transparecer para ele que ele de fato é o herói e que você vai estar guiando ele em todo aquele percurso para que ele saia do problema dele, do status quo, que é não tenho causa, quero construir, não quero perder dinheiro, e levando ele ao caminho do sucesso, acabou-se, velho. E dentro desse ponto é bem importante você explorar também o que? A sua autoridade. Então você pode ter autoridade de diversas formas. Você pode ter autoridade mostrando outros projetos, mostrando outras obras, ou tá mostrando conhecimento. Não um conhecimento, vamos dizer aí, diploma, PhD, mestrado, doutorado, porque isso na verdade pouco importa para o seu cliente. Mas eu estou falando de um conhecimento tácito. O cara perguntou, você responde de bate pronto. Você tem respostas na ponta da língua. E um outro ponto que é bem importante para estar mostrando que você de fato tem autoridade para poder ser o guia daquele seu herói, daquele seu cliente. Se ele te pergunta uma coisa, você sempre responde a mais e sempre ensinando o seu cliente. Beleza? Então esse foi mais um Layoutcast. Se você gostou, vai lá no meu Instagram, no Diego Cariello. Procura um livro muito bom chamado Story Brand, tá? Li ele recentemente também, muito bom. Tem uns vídeos muito bacanas também no YouTube em inglês, tá? Falando sobre essa técnica do Story Brand. Usem ela, principalmente quando vocês forem aí fazer suas reuniões, fazer apresentações, preparar PPT, preparar qualquer tipo de comunicação com o seu cliente. Um forte abraço e até nosso próximo Layoutcast. Valeu!